O programa Espírita Jornada ao Conhecimento, Estudar, Compreender e Vivenciar, Simplicidade e Pureza de Coração, foi apresentado na Web Rádio Estação da Luz por Margarida Rigato e Silva Maria Rariz. E nós vamos reproduzir esse programa aqui na página Estação da Luz Espírita. A nossa página não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina. E por isso convidamos você para mais esse programa que será reproduzido na sequência. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Trabalhar fazendo o bem é realmente o caminho real da felicidade. Eu tenho conhecimento de que Chico Xavier é a maior antena mediúnica do planeta de todos os tempos. Tem muito ainda dessas grandes mensagens que ele trouxe para a gente compreender. Esse contato dele com os espíritos não era só na reunião, era lá tomando café. A gente até já sabia, quando ele olhava assim para cima, pronto. Ele literalmente vivia em dois mundos. É o resultado de um trabalho, de realmente incorporar aquilo como um propósito para servir ao semelhante. Eu fico me perguntando o que ele não fez de forma plena. Nas universidades da Austrália, da Nova Zelândia, ele já tem centro acadêmico com seu nome. Eu acredito que o Chico Xavier possa ser a reencarnação de Allan Kardec. Chico Xavier escrevendo é uma coisa, Chico Xavier vivendo em nós é muito diferente. O amor exalava espontaneamente dessa personalidade admirável Chico Xavier. Amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre. Olá, muito bom dia aos amigos que assistem e prestigiam a Web Rádio Estação da Luz. Mais uma vez, estamos dando início ao nosso programa Jornada ao Conhecimento. A proposta que trazemos em estudarmos, buscarmos compreender e trazer para o dia a dia, para a nossa vivência, este Evangelho segundo o Espiritismo. Mais uma vez, temos aqui, iniciando o nosso programa, a chamada do filme, né, o trailer do filme, do documentário Chico Xavier. E uma frase usada por ele aqui no início: fazer o bem é o caminho da felicidade. Vamos ao cinema, buscar conhecer, relembrar toda essa vivência desse grande médium espírita que foi Chico Xavier aqui na Terra, que através do seu trabalho árduo, da sua dedicação, demonstrou o verdadeiro homem de bem, o verdadeiro amor desinteressado, né? O verdadeiro valor do coração puro, que se coloca à disposição da espiritualidade para trazer para nós aqui na Terra exemplos, né, daquilo que Jesus falou através da sua postura, através da sua atitude diante dos necessitados, dos mais sofridos. Enfim, é muito importante que nós tenhamos modelos, né, para que nós possamos nos inspirar. E, sem dúvida nenhuma, Chico Xavier é para todos nós, é para a humanidade, não é só para os espíritas, mas é um modelo de agir no bem, trabalhar no bem
e ter este conceito, que a felicidade de cada um de nós, a nossa felicidade depende também do bem-estar e da felicidade daqueles que estão à nossa volta. Muito bem, meus amigos, é com alegria que nós começamos o nosso programa de hoje. Vamos dar aqui o nosso bom dia aos nossos parceiros na retransmissão deste programa, que são os nossos amigos da Coromandel Espírita de Minas Gerais, os nossos amigos da Rede Doutrina Espiritismo do Rio de Janeiro, assim como os amigos da Web Rádio Deus Conosco de Maceió, Alagoas, o nosso bom dia aos amigos da Rádio Rio de Janeiro AM 1400 e também aos amigos do Pronto Socorro Espiritual Ismael Ramos das Neves, do Alto dos Rodrigues, do Rio Grande do Norte. Ficamos felizes que o nosso programa, os programas da Web Rádio Estação da Luz alcancem muitos lugares, porque agora com essa tecnologia nós sabemos que as mensagens do bem, as mensagens esclarecedoras têm um alcance muito maior e que seja uma sementinha, né, para que nós possamos fazer germinar o bem e o amor na Terra. Estamos ao vivo, meus amigos, estamos ao vivo pelas plataformas do YouTube e também do Facebook. Contamos com a sua participação, enviando a sua pergunta, enviando a sua sugestão, aqui pelo WhatsApp, que fica disponível na nossa tela durante o nosso programa. O nosso bom dia ao Tavares, bom dia Silvia, querida, é sempre um prazer imenso estar aqui com você. Bom dia, Margarida, bom dia, Tavares, bom dia, pessoal aqui que nos assiste, que nos ouve e que compartilham destas emoções, dessas vibrações amorosas que é realizarmos este programa, falando do Evangelho, né, para as nossas reflexões no nosso dia a dia. É um grande prazer estar aqui também, Margarida, e é uma alegria, né, poder estarmos aqui dividindo as nossas reflexões com todos aqueles que nos ouvem, né? É realmente uma felicidade poder estarmos juntas neste trabalho. Então, fazer a prece inicial, convidando a todos para que possamos, nesses momentos, nos acalmar um pouquinho, nos silenciarmos a nossa mente, para que possamos sentir as vibrações amorosas de Jesus a nos envolver, chegando junto a nós, trazendo suas vibrações de amor e de paz. Que nesses momentos em que o seu Evangelho faz sentido em nossa vida, Senhor, através das reflexões aqui propostas, que nós possamos, Senhor, não só tê-las em nossos corações, mas vivenciá-las no nosso dia a dia, trazendo luz, paz, fé e esperança ao nosso espírito e a todos aqueles espíritos que conosco compartilham a nossa existência. Mestre, querido amigo, seja conosco neste momento, nos abençoando, nos envolvendo e intuindo para melhor podermos tratar dos ensinamentos trazidos pelos Espíritos de Luz através de Kardec. Graças te damos, Senhor, e te rogamos uma vez mais. Fica conosco nesses momentos, querido amado Mestre. Que assim seja. Nós já temos aqui o Armando Buns, dando-nos o bom dia. Seja bem-vindo no nosso programa. É sempre um prazer ter uma manifestação carinhosa aqui nos nossos comentários, né? Muito bem, meus amigos, nós estamos, então, hoje dando início ao capítulo 8. Fazendo uma breve recapitulação, nós temos o Evangelho como nosso roteiro, né? Roteiro que Kardec, muito didaticamente, foi colocando os ensinamentos de Jesus numa ordem em que ele objetivava não só trazer esses ensinamentos, comentar esses ensinamentos, mas nos dar também uma sequência para que nós pudéssemos ir construindo, a partir da compreensão desses ensinamentos,
construindo novas condutas. Então, do capítulo 1 até o capítulo 4, que nós já tivemos a oportunidade de estudar, de comentar aqui no nosso programa, o Evangelho codificado aqui por Kardec, ele traz, então, os ensinamentos de Jesus como se fossem os pré-requisitos, né, que nós temos que adquirir para que a gente possa ir caminhar com mais clareza. Então, ele vai trazendo as verdades, né, trazidas por Jesus, que Deus assim o permitiu, para que nós pudéssemos traçar a nossa caminhada aqui na Terra com mais segurança. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele já retrata a nossa condição aqui na Terra, né? Nesse planeta ainda de provas e expiações, onde existe tanta aflição. Então, ele já começa trazendo as bem-aventuranças em que Jesus faz como se fosse uma síntese de todos os seus ensinamentos aqui na Terra. E a nossa condição ainda de espíritos aflitos, necessitados do que vem no capítulo seguinte, que é o Cristo Consolador. O Cristo Consolador, trabalhado no capítulo 6, nos dá a sustentação para que nós possamos vencer as nossas aflições aqui na Terra, através da compreensão desse sofrimento. No capítulo 7, ele vem nos dizer, a partir do capítulo 7 e também no capítulo 8, que nós vamos trabalhar agora, ele vai nos dando as condições, ou seja, quais seriam os pré-requisitos, né, que nós temos que ter, que alcançar, para que nós possamos ir caminhando com mais segurança, com menos sofrimento aqui na Terra. E a condição que ele nos dá no capítulo 6, nos Bem-aventurados os pobres e de espírito, seria a humildade, né? Então, a gente já entende que a condição de humildade, ou seja, estar aberto aos novos ensinamentos, a buscar alcançar essa pureza de coração que ele nos traz agora no capítulo 8, está ligado diretamente a essa condição de espírito, de pobre de espírito, ou seja, da humildade e da simplicidade que nós temos que alcançar. Então, nós entendemos, sim, que o Evangelho é o nosso roteiro para que nós possamos, a partir da compreensão desses ensinamentos, temos uma trajetória aqui na Terra com melhores condições. Então, no capítulo 8, ele traz o título Bem-aventurados os puros de coração. E dentro deste capítulo, ele vai trabalhar o que nós vamos ver hoje. Deixar vir a mim os pequeninos, pecado por pensamento e adultério, verdadeira pureza e mãos não lavadas, escândalos, cortar a mão, e na parte de instruções dos espíritos, deixai vir a mim os pequeninos, e bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Então, esses são os itens trabalhados dentro desse capítulo 8, e que no transcorrer desse mês, quem sabe o outro, né, Silvia? Quem sabe também o outro, nós vamos trabalhando cada um desses itens. E o item de hoje é deixar vir a mim os pequeninos. Mas nós temos que compreender aqui também, entendemos o contexto que acontecia a fala de Jesus. E Kardec traz aqui duas passagens do Evangelho. Uma delas é de Marcos e uma é de Mateus. Nós vamos trabalhar primeiro a de Mateus. A de Mateus, que Kardec coloca aqui, que nós vamos encontrar no capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Isso é uma fala de Jesus, é um ensinamento de Jesus. E eu acho importante também que a gente traga o Velho Testamento, porque isso aqui está no Novo Testamento. Então, trazendo o Velho Testamento, nós vamos ver que esse ensinamento que hoje Jesus traz em outras palavras, já foi trazido anteriormente também, que está registrado lá no Velho Testamento, por Samuel. Olha que interessante isso. No Samuel, no livro 1, no capítulo 16, versículo 7, ele diz assim, eles relatam, né? Em Samuel,
tinha chegado a hora de Samuel ir à casa de Jessé, em Belém, para ungir o próximo rei de Israel. Quando Samuel viu o filho mais velho de Jessé, Eliabe, Samuel ficou impressionado com o que viu. Certamente, disse ele, está diante do Senhor o seu ungido, disse o profeta, dizendo que ele tinha, diante da beleza de Eliabe, ele tinha escolhido, já tinha achado o próximo rei de Israel. Então, lá no registro diz assim, não obstante, quer dizer, entretanto, Deus disse a Samuel, abre aspas, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, a sua estatura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem, como o ser humano vê. O ser humano, o homem, vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então, vejam, esse ensinamento já estava entre nós, né? Porque se nós somos espíritos imortais, estamos aqui na Terra há muito tempo, né? Nessa trajetória. Então, esse ensinamento já estava aqui presente entre nós. Aí Jesus vem, tempos depois, com esse ensinamento. Não vamos dizer que é um novo ensinamento. Já estava no Velho Testamento e Jesus diz assim, então, bem-aventurados os puros de coração, né? Porque eles verão a Deus. Isso daqui ela tem um significado bem profundo, porque como alcançar essa pureza? Então, estas palavras que estão no Velho Testamento, elas estão bem claras que não importa a aparência, né, do indivíduo, o que interessa é o que ele traz nos seus sentimentos. O que ele traz nos seus sentimentos é a maneira com que ele enxerga o mundo. E essa maneira de enxergar o mundo é que faz com que nós nos comportemos como Jesus nos ensinou. Ele estava em contato com todas as criaturas. Então, veja que o orgulho é como se fosse uma lente. E esta lente, ela impede que eu, usando da simplicidade e tendo o orgulho fazendo parte da minha lente, impeça que eu enxergue o coração. Enxergue apenas o quê? A aparência. Então, o que a gente tem que fazer? É limpar essa lente. Porque a lente é o nosso corpo físico. É a maneira com que... São os nossos valores que se manifestam aqui por encarnados. Então, esse ensinamento de Jesus, tinha muito... Jesus, ele era assim, um contestador da sociedade da época. Quando nós falamos assim, é importante que a gente contextualize, ou seja, leve esse ensinamento que Jesus trouxe naquela época, porque purificar eram práticas exteriores. Então, para que a pessoa se purificasse, ela passava por cerimônias no templo. E essas cerimônias lhe davam uma condição de estar puro, porque ele fazia doações, ele passava por cerimônias de lavagem de mãos, muitas vezes mergulhavam nos grandes tanques para alcançar a sua purificação. Então, era exterior. Por isso que Jesus vem contestar os hábitos que eram atingidos pelas práticas exteriores. Hoje, veja quando a sociedade vai se modificando, ela também continua repetindo algumas cerimônias, né? Quando nós nos confessamos a um ministro, a um padre, e aí nós somos libertados dos nossos pecados, nós também estamos atingindo um estado de pureza temporário, que as nossas atitudes, as nossas escolhas vão modificar aquele estado. E por isso que a gente volta à prática exterior, né? Do novo confessar, de conseguir novamente libertar-nos dos nossos pecados. São repetições. E trazendo para a gente mesmo, nós vamos entender o que Jesus demonstrava quando ele estava aqui na Terra conosco, quando ele traduziu esses conhecimentos em parábolas. Silvia, querida, eu nem sei, falei bom dia para você, que é importante, mas veja, como a gente vai trazendo, né, para os conhecimentos anteriores,
quanto Jesus e quanto Deus, em sua misericórdia infinita, não desiste da gente. Vem nos mostrando há muito tempo, não é isso, Silvia? Sim, vai trazendo de maneiras diferentes, né? Melhorando a linguagem, aprimorando a linguagem para aquele momento da humanidade, né? E hoje nos traz aí Emmanuel, através de Chico, né? Clareando ainda mais tudo que está no Evangelho, né? Porque você pega as passagens, vai lá buscar nos livros de Emmanuel, que Emmanuel nos trouxe, né? De forma mais clara todos esses ensinamentos. Então, conforme a época, né? Para quê? Para que a gente vá aprimorando cada vez mais e tendo compreensão daquilo que foi dito. Não mudou o sentido, não mudou o valor, né? Não alterou a mensagem, só traz com uma fala, né? com a literatura mais fácil de serem entendidas por nós hoje, né? Então, é muito interessante isso mesmo, de a gente trazer o que era e o que era antes e o que é hoje. E que a única coisa são as palavras, né? Que diferem mesmo do conteúdo. Importante a gente perceber isso, que o conteúdo continua sendo o mesmo, né? O ensinamento é o mesmo, mas trazido de uma forma para que a gente aprenda a viver. Antes era para a gente refletir, pensar, né? Só os pensadores, aquelas pessoas mais inteligentes tinham condições de compreender aquilo. E aí vem Jesus nos mostrando de uma outra maneira, para que naquela época em que ele veio, aquele povo que acreditou, né? Eles compreendiam o que Jesus estava dizendo. E para nós hoje, nós precisamos refletir, né? Buscar o que era antes, o que é agora, para entender muitas vezes o que está nos dizeres de Jesus. Mas, hoje, eles vêm nos dizer como realizar tudo isso que Jesus trouxe para nós, né? Nos livros de Emmanuel, quando a gente pega as parábolas, para que ele traz uma frase lá para desenvolver, né? Ele vem nos mostrando como a gente pode vivenciar aquele ensinamento do Cristo com mais facilidade, com mais compreensão. Então, é facilidade porque hoje a gente entende melhor os termos, a forma como é escrita, né? Então, e facilitando isso, para que a gente não precise voltar lá para refletir. Não, hoje está aqui, mais fácil para a gente poder fazer, né? Então, vale para cada um o seu despertar, né? O seu momento, é o momento de cada um de nós, né, Má? É interessante que você falou uma coisa importante, que o ensinamento é o mesmo, a essência é a mesma, vai mudando o linguajar, mas nós também fomos nos modificando, né? Como espíritos, alcançamos um patamar de compreensão que nos permite entender. E você também citou aí os livros de Emmanuel, né? Você sabe que nós não conversamos durante a semana, mas eu também peguei aqui, não sei se você vai citar depois, o livro Refúgio, em que Emmanuel vem falar dessa mesma citação do Evangelho, em que ele traz, então, um tempo muito atual, porque nós estamos precisando muito exatamente desse discernimento, né, para entendermos a fala de Jesus, quando ele fala dos falsos profetas, também que estaria entre nós, mas vejam, aqui o Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Refúgio, no capítulo 7 do livro Refúgio, o título é o mesmo, A Pureza de Coração. E ele diz assim, não te prendas tão somente aos imperativos da pureza exterior. Veja que é o mesmo ensinamento. A aparência, muitas vezes, é contraste e ilusão. Há pessoas que trajam linho alvo, carregando lodo na consciência. Há sacerdotes envergando hábitos irrepreensíveis, trazendo consigo impiedade e negação. E a gente está vendo sendo utilizado, inclusive, como instrumento para outros interesses, né? Há juízes de mãos corretamente lavadas, cujo espírito é um espinheiro de venalidade cruel. Há tribunos
de frases perfeitas na sagração do bem, cujos sentimentos se nutrem com as venenosas raízes do mal. Há crentes que reverenciam a caridade nos templos, em que se aproximam das bênçãos do céu, mal dissimulando o chavascal de ódio e exclusivismo em que se comprazem. Então, ele vai falando na lição que não basta a feição externa, não basta a aparência da vida, para que os problemas do mundo se resolvam. Gente, é muito, muito importante o conhecimento que esses espíritos vêm trazer aqui para alertar cada um de nós. Não no sentido de nos colocarmos previdentes também, mas que nós não sejamos, né, aqueles que ainda não possuem esse coração puro, que é uma conquista, é uma coisa gradativa, porque é a nossa lente ainda, né? A nossa amiga Olga Feitosa também está aqui conosco, nos dando bom dia. Bom dia, Olga, seja bem-vinda. Então, nós vamos vendo que esses ensinamentos estão por toda parte, né, Silvia? Eu vejo assim, assistindo uma palestra esses dias, eu vi também trazendo esse conceito para uma parábola de Jesus, que Jesus trazia através das suas parábolas os ensinamentos que nós ainda, conforme nós vamos entender, conforme nós vamos nos aprimorando, não intelectualmente só, mas conhecendo o Evangelho, entendendo o Evangelho, nós vamos compreendendo o que Jesus queria demonstrar com a parábola, quais as lições que estavam ali incluídas e que vai sendo despertados em nós. E quantas vezes nós já preparamos a parábola do bom samaritano, né? E nós falamos apenas da indiferença do sacerdote, do levita, quando ele vê o homem ferido, jogado ao chão, que tinha sido assaltado. Então, no contexto da história, se a gente sabendo que tanto o sacerdote e o levita, lá na história narrada por Jesus, ele fala, vinham do templo de Jerusalém. E lá no templo de Jerusalém é que eles faziam as atividades de purificação da pessoa, que eram só alguns que conseguiam chegar naquele lugar. Então, através daquelas cerimônias exteriores, e que eram custosas e trabalhosas, eles conseguiam a purificação, achavam que conseguiam a purificação do seu espírito. Então, quando eles vinham voltando, passaram a encontrar aquele homem caído, que é descrito muito bem na parábola, que ele estava ensanguentado, que ele estava todo rasgado, que ele estava ferido. E o nosso primeiro olhar é apenas um detalhe. No entanto, ele nos diz assim que ele poderia, por esse sacerdote, por levita, eles acreditavam que só a aproximação com pessoas que eram consideradas impuras, como o judeu, o gentil, que não eram da mesma casta, vamos dizer assim, deles, eles perdiam o seu estado de espírito puro. Então, aquela condição daquele homem largado no chão, o sangue era significava já impureza, era uma característica que, se eles colocassem a mão, se eles se aproximassem, eles poderiam se contaminar com a impureza daquele espírito, daquele homem ali. E aí a gente vê que eles só mantinham a sua pureza através do afastamento daqueles tipos de pessoas. Enquanto que o samaritano, ele era considerado um herético, né? Porque ele não seguia os ensinamentos, não seguia os costumes que os sacerdotes, os levitas, que eram considerados doutores da lei, seguiam. Então, ele teve um ímpeto de auxiliar, ele foi e usou, eu achei interessante essa análise, porque ele usa o vinho e o azeite para curar as feridas, e que é o mesmo material que tanto o sacerdote e o levita usavam para sua doação no templo. Então, a pergunta de Jesus era, quem é que tinha o coração puro? Aquele que mantinha a aparência, né, que ia até o templo, que fazia todas aquelas atividades que eram exteriores, ou aquele que tinha utilizado dos mesmos produtos
das mesmas condições, agora para se aproximar daquele que estava ferido. Então, veja que aqui nessa lição, nessa parábola contada por Jesus, era para ficar na nossa memória, né? Passar todo o tempo possível para que a gente fosse alcançando o patamar evolutivo suficiente, intelectual e moral, para compreendermos a lição. Então, o que ele tinha, o samaritano? Ele já tinha alcançado a humildade, ele conseguia ver no outro um irmão, independente da condição, se ele era um levita, se ele era judeu, não interessava aquilo para ele. Até porque a roupa rasgada não permitia que ele fosse identificado, porque era pela roupa que se sabia se era sacerdote, se ele era o levita, ou cada posição social tinha uma indumentária. Vejam como aqui ele mostra que a aparência era também uma forma de identificar as pessoas. E ela não é extremamente atual, Silvia? E o quanto nós erramos nesse julgar as pessoas pelas suas aparências, né? E tem um ditado que eu nunca lembro qual é o início, mas que fala: por dentro pão bolorento, né? Por fora, pérolas e brilhantes, né? E por dentro não tem nenhum valor, quanto a gente vê. E nós ainda, na nossa imperfeição, né, que temos, ainda julgamos pela aparência as pessoas, e não por aquilo que elas trazem. Depois que conhecemos, vamos vendo os valores que ela tem. Mas, num primeiro momento, a gente avalia as pessoas pela sua aparência, né? E o quanto nos enganamos, né? O quanto vemos que não é ela que importa. O que importa é o que a pessoa traz no coração e o que traz de realizações na sua própria vida, né? Como na questão aí da parábola do bom samaritano, né? Que não é pela veste, não é pelo ser, mas é o que traz no coração as pessoas que ajudam. Né? E ver a conduta de Jesus, né? Qual foi a conduta de Jesus? Jesus se aproximava dos publicanos, dos gentis, das prostitutas, dos pecadores. E por que Jesus também agia dessa forma? Ele estava quebrando, né, aqueles paradigmas que eram alimentados na época, aquelas verdades, né, que eram conceituadas e alimentadas, né, pela postura do próprio povo. Então, Jesus demonstrava com isso que não era aquele tipo de atitude que mantinha a pureza, né? E vejam que hoje nós temos, e hoje em dia, esse comportamento, como nós temos aí, o comportamento eu sempre falo dele aqui, do padre Júlio Lancelotti, né? Que está ali no meio dos moradores de rua, que vai de encontro aos necessitados, e ele é visto como um comunista. Né? E aí a gente vê que não, isso não é, isso é evangelho. É o evangelho que te coloca numa posição de um cooperador de Deus, trazendo, não através da fala, mas sim através do comportamento. E Jesus demonstrou através do comportamento, né? Quebrando esse falso conceito de pureza. E é isso que esse evangelho, o evangelho segundo o Espiritismo, vai trazendo para a gente, para que nós possamos entender que essa pureza ela vem dos valores adquiridos, né? E que faz com que eu, já sem aquela lente do orgulho, consiga enxergar o mundo, não com uma lente cor-de-rosa, achar que está tudo certo, está tudo bem, mas enxergar o outro como um companheiro de jornada, que ele também faz o mal, que ele também se equivoca. Não quer dizer com isso que a gente justifica o mal. O mal é sempre mal, em qualquer época da humanidade, em qualquer situação, mas o pecador, ou seja, aquele que faz o mal, ele é um filho de Deus, como todos nós. E que ele também estará a caminho da evolução. E que é uma conquista individual. Nós temos que combater o mal, nós temos que combater as atitudes erradas, equivocadas, principalmente quando elas envolvem um grande número de pessoas. Não podemos nos omitir, porque a omissão também é conivência. Então, Jesus veio, por isso que eu vejo Jesus como um contestador da sua época.
ele não só através do ensinamento, como do seu comportamento. O comportamento do bom samaritano aqui, descrito por essa parábola de Jesus, condiz com o comportamento de Jesus. Se Jesus falasse, mas não fizesse, não teria valor nenhum. Não é verdade? E é isso que o Evangelho vai nos trazendo aqui, que Kardec nos traz. Ele faz uma citação, né, Silvia, de Marcos agora, se você quiser complementar e ler, por favor. Sim, só uma coisa que Jesus não mudava sua veste para tratar com qualquer um deles, né? Qualquer espírito que cruzasse o seu caminho. Ele era Jesus do jeito que ele era com um, ele era com todos, né? Nem na forma de falar, nem na forma de se portar, né? E essa questão desses espíritos que a gente ainda vê na realização do mal, precisamos orar muito por eles, né? Porque nós também já vivenciamos esse mal em nós, né? Hoje nós, graças às oportunidades que a vida nos deu, aos valores que tivemos, que aprendemos durante nas nossas diversas encarnações, nós somos aprendendo o valor da realização do bem, né? E buscar o bem em nós. E esses espíritos que ainda se comprazem no mal, não buscaram esse bem que há dentro de cada um, né? Então, orar por eles, porque como nós já realizamos o mal também, tiveram aqueles espíritos que oraram por nós e nos auxiliaram nesse processo de mudança, né? Então, qual é o objetivo do espírito? Encarnar o seu crescimento espiritual e moral. Então, todos nós estamos fadados ao processo de evolução, todos, cada um a seu tempo, né? E a gente precisa, além de respeitar, nós precisamos orar por todos esses espíritos, né? E é isso que Jesus fazia. Ele olhava a todos da mesma forma, porque ele sabia que um dia todos estaríamos modificados, né? E voltados para vivenciar as leis divinas na nossa vida. Então, tudo é a conquista nossa, do dia a dia, nas pequenas coisas, no lugar onde estamos, realizando aquilo que Jesus veio nos ensinar, né? Então, vamos aqui, fala. Você falou do pão bolorento, né? Jesus utilizou desta fala também, não utilizando o pão, mas ele falou dos túmulos, né? Caiados de branco por fora e cheio de podridão por dentro. Jesus, muitas vezes, ele era enérgico nas suas palavras quando ele se dirigiu aos fariseus mesmo, né? Os fariseus, eles tinham aparência, falavam sobre as leis, mas não se comportavam como tal. E Jesus utiliza dessa fala. E você falou da aparência de Jesus, além da aparência que fez com que ele não fosse aceito, né, por um grande número de judeus da época, porque eles aguardavam também que o Salvador que viria numa outra condição, né, numa outra condição de aparência, né, de riqueza. Como reis da época, né? Isso, como reis da época. E a gente vê também no comportamento de Jesus, na contestação da própria sociedade, mas com objetivo de mudança, de trazer novos conceitos, o seu comportamento, por isso que ele enfrentou algumas situações, quando eles pensavam que a pureza de coração também estava condizente a lavar as mãos, não na questão de higiene, mas que eles tinham todo um cerimonial para lavar as mãos. E Jesus foi num determinado almoço, ele não lavou as mãos, e ele foi questionado por isso. Foi o momento que ele introduz também o conceito de pureza, que não seriam as práticas exteriores. E a gente também vê que Jesus, almoçar na casa dos gentios, que eram considerados impuros, Jesus se coloca numa condição de igual, mostrando que a pureza não era nessa demonstração das coisas exteriores. E a gente ainda vive essa época, né, Silvia? Ainda trazemos dentro de nós muitos... Basta ver mesmo dentro do centro espírita, quando nós recebemos um orador de fora, nós fazemos uma festa para recebê-lo. A gente ainda tem determinados comportamentos que nós
Não que não mereça ser recebido vamos dizer, com uma forma respeitosa, claro, mas a gente coloca sempre num patamar diferente e nós ainda não conseguimos identificar o valor, né, que cada um traz. Mas, enfim, estamos todos aprendendo. Vamos dar aqui um bom dia também para a Alvanira de Jesus, que está aqui conosco, e também tem a sua participação aqui na Web Rádio Estação da Luz. Vamos para a próxima, Silvia? Vamos sim. Então, na próxima fala, que é de Marcos, está no Evangelho de Marcos, né, no capítulo 10, é esse que você quer que eu leia? Itens 13 a 16, ele diz assim: então lhe apresentaram um menino para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe o apresentavam. O que vendo Jesus levou-o muito a mal e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se lhe assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. E o que Jesus quis dizer aqui? Por que ele fala da criança? Porque a criança, ela tem uma pureza, ela tem uma verdade, né? Pergunte qualquer coisa para uma criança, mas realmente se você quer ouvir a resposta, porque ela vai falar exatamente aquilo que ela está sentindo, não para te agradar, mas é aquilo que é o sentimento dela. E é isso que Jesus diz, nós precisamos ser mais sinceros conosco mesmo e com o outro, né? Muitas vezes a gente elogia alguém que está fazendo alguma coisa errada só porque todo mundo acha que aquilo está certo e está elogiando, né? E nós estamos fazendo o quê? Que puros de coração somos nós se fazemos a mesma coisa, né? Então nós temos assim que trazer essa criança interior, porque a criança é esse sinônimo de pureza, de verdade e que está disposto também a aprender, a assimilar os valores que a vida nos dá, né? Olha a responsabilidade também em estar, né, na condição de um educador de uma criança, né? Porque você está levando valores para ela, o que eu falo, o que cada um fala, né? E não só, eu estou falando na questão de educadores, que são os pais, os professores, né? Os próprios familiares, mas na questão dos valores que são levados, né? Então a gente fala para a criança assim: não beba, porque beber faz mal, mas nas festas a gente tem as bebidas, né, alcoólicas que eu estou falando, né? Então, qual é o exemplo que eu estou dando? Estou falando uma coisa normal, corriqueira e atual que acontece, mas é um exemplo mínimo. E Jesus mostrava que ali tem um campo fértil para ser levados os valores, né, morais. E o que é que nós fazemos com tudo isso? Ser puro de coração é estar com esse campo preparado para receber esses valores morais, esses ensinamentos das leis divinas que os Espíritos estão nos trazendo, né? Jesus com o seu ensinamento, e nós recebemos tantas oportunidades de poder vivenciá-la no nosso dia a dia, né? Como eu vivencio isso? Tenho um campo aberto? Tenho uma parte do meu campo arado para receber esses valores? Porque enquanto tivermos vida, nós estamos sempre preparados para receber novos valores, desde que eles sejam os valores no bem que vem em nossa direção. Seu microfone, minha amiga. Silvia, interessante que nós temos que ler aqui, que ele diz aqui, é daqueles que se lhe assemelham, né? Porque aqui Kardec vai trazendo para a gente, então, nesse contexto das crianças, o esclarecimento que o Espiritismo traz, né, em relação à imagem da criança. Nós vamos vendo que Jesus não utiliza a infância apenas como uma referência de que o espírito reencarnante ali tem o coração puro. Nós sabemos que a reencarnação
nos permite retomarmos, né, em determinado período da nossa encarnação aqui na Terra, retomarmos todos os valores que nós trazemos. Então, nós vamos ver aqui no transcorrer dos comentários que é importante que destaquemos aqui, dentro desta mensagem que está registrada em Marcos, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham às crianças, né, no seu comportamento. Não que seja o espírito condizente da criança, que já seria um espírito puro. Mas vejam que no item que Kardec começa o comentário, ele diz assim: a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Quando a Silvia disse assim, pergunte para a criança, mas vê se você está preparado para ouvir a resposta, porque ela nem quer te agradar e nem quer te ferir, né? Ela quer esclarecer, mostrar aquilo que ela realmente está pensando e sentindo. E aí é que entra a simplicidade, né? E a humildade, porque por que seria humildade? Porque ela ainda não está revestida do orgulho que nós vamos adquirindo na convivência social, naquilo que é, de alguma forma, imputado, colocado para a gente como regras de educação. Nós necessitamos dessas regras, mas o nosso olhar, esse olhar ainda de pureza, de simplicidade e humildade, vai fazendo com que a gente perca o quê? A autenticidade, que é o que a criança traz. A criança é autêntica. Ela fala, se você pergunta para ela, eu estou bonita? Ela fala, não, você está feia. E fala por que você está feia. Você pode não gostar na hora, mas ela fala por que você está feia. Ou então, uma vez passei por uma experiência assim, tia, você sabe que você está gorda? Quer dizer, eu falei, nossa, feriu na minha alma. Mas era a sinceridade da criança, a autenticidade da criança, coisa que nós, depois, com o verniz que nós vamos recebendo, a gente fala assim, não, você está bem, né? Você está bem, você não vai ser objetiva e direta como a criança é. E é isso que ele fala, nós vamos perdendo a autenticidade dos nossos sentimentos. E nós também vamos querendo participar de um todo, que não é porque está num todo, é moral. Pode ser o usual, mas não é o correto, não é o moral. E por isso que Jesus nos convida a não olharmos a aparência. Ele nos convida a ir mais fundo, a percebermos as obras, a percebermos os objetivos, o que é que deve ser atingido. E muitas vezes nós nos deixamos levar por aquela frase que os meios justificam os fins. E não é verdade. Nós temos que ver quais são os meios, né, que nós estamos utilizando para alcançarmos determinados fins. Vejam, meus amigos, esse livro que eu citei no início, que Emmanuel nos fala, o livro Refúgio, continuando a lição, ele fala para a gente assim, o coração limpo clareia os olhos e os ouvidos. Tiramos a lente, né, do orgulho. Inspirados nele, não conseguem ver e ouvir, senão o bem por onde caminham. Então, quando o nosso orgulho, quando nós não nos deixamos levar pelo orgulho, nós conseguimos analisar uma determinada situação com esses olhos da humildade e da simplicidade. E aí a gente descobre qual é o caminho que nós queremos seguir. O que eu consigo visualizar nos outros? Porque tem uma passagem de Jesus também, que eles estavam passando por um cachorro que estava no estado de decomposição muito grande, cheirando muito mal. E os discípulos apontam, mostrando o cachorro naquele estado de... Jesus olha e diz, mas que belos dentes o cachorro apresentava. Procurando, naquela situação do mal, naquela situação que aparentemente era uma coisa ruim, uma coisa má, ele destacava a perfeição de Deus naquele processo. Então, isso faz com que também nós possamos clarear os nossos olhos, identificar os fatos que estão ao nosso redor. E muitas vezes, como disse a Silvia, muito bem lembrado, que aqueles que praticam ainda, que as suas escolhas são equivocadas, que praticam o mal, muitas vezes intencionalmente levados por interesses
pessoais, interesses escusos de poder, de dinheiro, enfim. O nosso olhar tem que ser que é de um irmão, sim, que está numa caminhada. Então, não é combater aquele... Jesus também diz, não é combater o pecador, é combater o pecado. Vejam como... É isso que Jesus nos mostra também nessa passagem. Né? Todo aquele processo de putrefação do cão faz parte das leis da natureza. Mas a presença divina estava ali, na beleza que nós temos que identificar. E a beleza está de que somos irmãos, todos nós sujeitos aos erros, às escolhas equivocadas. Não podemos perder a autenticidade que as crianças trazem, que é de olhar e ver com sinceridade, com humildade, quais são os objetivos que nós queremos atingir nessa caminhada. Então, cada palavra do Evangelho nos leva a inúmeros questionamentos, né, Silvia? Inúmeros pensamentos, direcionando para o Evangelho, nós vamos vendo com clareza. Veja, ele diz assim: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo o pensamento do egoísmo e do orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara por símbolo da humildade. Então, vejam que humildade e simplicidade são dois pré-requisitos que nós temos que alcançar para que a gente comece a adquirir essa pureza de coração, como diz aqui, no item 1, 2 e 3 desse capítulo que Kardec nos traz. E, Silvia, nós estamos chegando no final do programa e gostaria que você comentasse mais um pouquinho sobre isso, para que a gente possa... Nós, muitas vezes, na nossa incompreensão do que é essa pureza da criança, somos aquelas pessoas falsas verdadeiras, que ofendem as pessoas com as suas verdades, muitas vezes, né? Porque é a sua verdade, né? E nós precisamos, sim, ter essa pureza, essa sinceridade, ser autêntico, né? E realmente falar aquilo que o outro precisa ouvir, mas de uma maneira delicada. Hoje nós temos aí o domínio das palavras, né? Que nos permite mostrar ao outro uma realidade, mas com amorosidade, com o carinho necessário. E não é assim, né? Porque quando a gente fala, precisamos ser verdadeiros como a criança e sair por aí falando para todo mundo algumas coisas, né? Então, nós temos que também ter esse senso de amor, de caridade, também ter a humildade de saber falar, porque Jesus, quando ele falava, vá e não peques mais, quem tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele falou a verdade, mas ninguém o julgou, porque ele falou para tocar o coração do outro. Então, nem ele, com toda a verdade que ele nos trouxe, ele humilhou, ele diminuiu as pessoas quando estava falando a verdade para elas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas palavras, para que a gente não as torne um dardo na vida do outro, né? Então, falar sim a verdade, sempre que nos for perguntado, sempre que nos for dada a oportunidade, mas com bastante humildade, com bastante delicadeza, para que aquele espírito assimile aquilo que a gente quer que ele pediu para ouvir e que a gente pode levar de contribuição para a vida dele, né? Porque quando nós atingimos aquele ponto, não, você é isso, você é aquilo, nós estamos fortalecendo aquele espírito a perceber que ele é daquele jeito mesmo. Mas se a gente souber levar uma palavra de esperança, de amor, e mostrar para ele o que ele está fazendo de errado dessa forma, né? Essas seriam as palavras de Jesus para nós neste momento, né? Cuidado com o que a gente fala. A verdade sempre, mas com caridade em primeiro lugar. As lições, primeiro é para a gente, né? Então, essa autenticidade
para que eu tenha para as minhas escolhas, os meus pensamentos, para que eu enxergue o mundo, né, aqueles que estão à minha volta. E a água, que é essencial para a vida, ela também tem que ser dosada, né? Se eu colocar um pouquinho de água, pode não ser suficiente. Se eu colocar um excesso de água, eu também mato, né, a planta. Então, essa dosagem é importante, e essa dosagem vem a partir da educação, né, da educação dos nossos impulsos ainda, né, da nossa fala, enfim. Mas, meus amigos, nós realmente chegamos ao final do nosso programa. Vamos aqui fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a presença do Armando, da Olga, da Alvanira, de todos aqueles que acompanhavam o nosso programa, e que sejamos nós, no nosso próximo programa, nós estaremos dando continuidade a esse estudo, retomaremos o item 3, para que nós possamos nos aprofundar nos conceitos que Kardec traz aqui em relação à pureza de coração e o comportamento das crianças, né? Vamos então, meus amigos, fechando os nossos olhos, nesse momento em que nós todos, emanados num único pensamento, que é o da prece, que é de entrar em sintonia com a espiritualidade maior, para que possamos, através das lições que vamos aprendendo, nos transformemos em melhores cidadãos, que coroemos as nossas escolhas, tendo sempre o embasamento do conhecimento do Evangelho nos nossos corações. Que possamos transformar a nós mesmos em pequenas chamas de luz, a iluminar primeiro os nossos passos e os passos daqueles que estão à nossa volta. Que nós procuremos olhar para esta pureza de coração das crianças que convivem conosco, ou que nós possamos sempre havemos no contato que temos na sociedade, que nós possamos nos mirar e nos lembrar desse ensinamento de Jesus, buscando a autenticidade em nossos sentimentos, porque através dos nossos sentimentos é que nós vamos coroando os nossos atos, as nossas escolhas, embasados no amor a nós mesmos, no amor ao próximo, transformando a sociedade onde vivemos. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos chamar agora o nosso amigo Tavares, para que ele possa transmitir para nós a programação da rádio dessa semana. Muito bom dia, minha amiga Margarida, Silvia e todos aqueles que estão aí na audiência do programa Jornada ao Conhecimento. E aí a gente vai trabalhar hoje e sempre Chico para Sempre, que estreia agora dia 13, é um documentário pelo Wagner, diretor Wagner de Assis, o mesmo que está dirigindo a segunda parte do filme Nosso Lar, deve estrear agora próximo ano. E ele fez esse documentário fantástico, dia 13, agora, quinta-feira próxima, está nos cinemas aqui do Brasil. Então, vamos prestigiar. Tivemos agora o programa Jornada ao Conhecimento, Simplicidade e Pureza de Coração, do capítulo Bem-aventurados que têm puro coração, os itens de 1 a 4. Daqui a pouquinho, 9h15, teremos o estudo do livro Obras Póstumas, Perispírito de Desencarnação, com o nosso irmão Guaraci Silveira, de Minas Gerais. Em seguida, Vultos do Espiritismo, esse é um programa que nós retransmitimos, o nosso querido Orson Peter Carrara, vai falar hoje sobre Tomás Novelino, e o nosso Marcos Demário, que inclusive tem programa aqui na rádio, é quem vai falar sobre o grande Tomás. A partir do 12h15, nós teremos, com a parceria da Web Rádio Estação da Luz e a Rádio Boa Nova de São Paulo, ou com a professora a doutora Ivênia Prado e a Ivani Barreto, o programa Nossos Irmãos Animais. Hoje, a nossa responsabilidade vibratória perante os animais. E a partir das 16h30, na programação ainda matutina e vespertina, nós teremos o programa TEA, na perspectiva do Espiritismo. TEA é justamente o transtorno do autismo, né? Com o pessoal do CELD, e também do Daniel Cristóvão. Aí nós temos uma equipe boa, temos a Helena de Fátima,
o Milton, né, o Filé, a Rita de Cássia, a Raquel, enfim, toda essa turma que está aí. Também quero chamar a Bália que na quarta-feira, a partir das 10h45, nós iremos estrear um novo programa aqui na Web Rádio Estação da Luz. São Mulheres Espíritas. E vamos trabalhar bastante tempo, vai ser um programa longo, sobre a Zilda Gama, a querida Zilda Gama. E aí, o tema é Zilda Gama, pioneira do romance espírita no Brasil, uma das maiores médias psicográficas do Brasil, junto com Chico, com Dona Ivone do Amaral Pereira, que inclusive temos também programa aqui na rádio sobre Dona Ivone do Amaral Pereira. Mas eu quero também chamar a Bália, que na quarta-feira, 19h30, nós teremos um especial, um bate-papo sobre o documentário Chico para Sempre, quarta-feira agora, dia 12, 19h30, e também na quinta-feira, 19h, Chico para Sempre, aí com a equipe aqui, vamos convidar algumas pessoas para a gente conversar em torno do Francisco de Paula Cândido, o nosso Chico Xavier, que estreia aí nesse documentário maravilhoso, dia 13 agora, Chico para Sempre, direção do Wagner de Assis. Muito obrigado pela honrosa possibilidade de divulgar nosso web rádio dentro do programa de vocês. Obrigado, sucesso, luz e paz. Nós que agradecemos e damos as boas-vindas, né, a todos aqueles que estão estreando os novos programas aí na Web Rádio Estação da Luz, com temas bastante importantes, bastante significativos no tempo de hoje. Agradecemos a todos que interagiram conosco, deixamos aqui o abraço a todos, que tenhamos uma excelente semana. Um abraço, Silvia, muito obrigada, querida. Obrigada, Margarida. Parabéns ao Tavares, né, por trazer aí através da rádio, da Estação da Luz, esses programas que vão clareando cada vez mais e nos mostrando, né, a oportunidade que esses espíritos nos trouxeram da sua dedicação, de conhecermos, né, a dedicação desses espíritos todos na doutrina espírita, trazendo luz, a paz e muito conhecimento também através dos romances, né? Então, parabéns pelos programas que estão estreando e por todos aqueles que permanecem, né, no programa também. Um grande abraço para todos, até a próxima semana, se Deus assim nos permitir, e que Jesus esteja em nossos corações, em nossos pensamentos, em nossos atos, no nosso dia a dia. Paz e alegria para todo mundo. Um beijo, amiga. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.